Oi, gente, eu sou a doutora Maria Fernanda, falo com você sobre acupuntura médica e dor. E agora a gente vai dar continuidade à leitura do livro de acupuntura medicina integrativa do Dr. Mário Sérgio Rossi. Agora a gente vai falar sobre a introdução. Aí tem um trechinho aqui: cochilo, na linha eu ponho a isca de um sonho, pesco uma entrelinha. E é um haikai de Guilherme de Almeida. Eu não conheço esse autor, se alguém conhecer, comenta aí pra mim. Cresci em uma família de médicos, avô materno e paterno, tios, primos, pai e irmão. Por conta disso, a prática da medicina era, inevitavelmente, tema das reuniões familiares. Era comum levar para a roda de conversa casos de pacientes. Todos pediam aconselhamento, compartilhavam descobertas e comentavam a rotina de trabalho. Para mim, tudo aquilo era fascinante. Por isso, na hora de escolher uma carreira, não houve hesitação. A medicina foi um caminho muito natural. Tal fascínio ia muito além do conhecimento sobre o corpo e dos mecanismos para mantê-lo em harmonia. A dimensão humana inerente à atividade médica, por vezes presenciada nesses momentos de convivência familiar, era o que mais me encantava. Lembro-me de passar sucessivas férias com meu avô materno, que em determinada época parou de clinicar e mudou-se para a fazenda no interior de São Paulo, onde atendia gratuitamente os moradores da região. Sua abordagem era diferenciada, bastante humana, baseada em longas conversas e em exames clínicos detalhados. Eu admirava a atuação típica de quem se formou entre os anos 20 e 30, quando ainda não se tinha acesso à tecnologia nem a exames sofisticados. Desse modo, para chegar a um diagnóstico preciso e a um tratamento adequado, era preciso aproximar-se de forma real e multidimensional do paciente. Fazia-se necessário não apenas investigar os sintomas e as possíveis causas das doenças, mas também avaliar de forma global o indivíduo e o meio em que ele estava inserido, considerando estilo de vida, modos de sentir e pensar, alimentação, moradia, relacionamentos e trabalho. Pequenos detalhes eram capazes de fornecer preciosos indícios sobre o estado de saúde ou doença de uma pessoa, e eu achava tudo isso incrível. Outros acontecimentos de infância e adolescência contribuíram para as minhas escolhas profissionais. Meu pai, psiquiatra e grande humanista, e minha mãe, pedagoga e orientadora educacional, desde muito cedo criaram um lar repleto de leituras e acesso a bens culturais. Transitávamos entre livros de grandes pensadores, de filósofos gregos aos temas orientais. Lembro-me claramente de, na adolescência, ter pegado na biblioteca de casa 3 livros que mudaram minha vida: o Tao Te Ching, do filósofo chinês Lao Tse, o Bhagavad Gita, de referência cultural espiritual indiana, e uma versão em espanhol de Siddhartha, romance de Hermann Hesse. Isso desacortinou um universo riquíssimo de novas possibilidades de ser e estar no mundo e influencia minha vida até hoje. Minha prática de artes marciais também completou essas leituras e deu sentido a elas. Fiz judô dos 4 aos 11 anos. Aos 15 me iniciei no karatê, modalidade que ainda pratico. Sua filosofia ancestral promove a socialização e inspira parâmetros de conduta, sendo um instrumento para o aperfeiçoamento pessoal e o autoconhecimento. Com tudo isso, não era surpresa meu fascínio, de veras inocente, por filmes e séries dos anos 70 em que lutadores de artes marciais buscavam justiça. Foi num filme desses que vi pela primeira vez uma aplicação de acupuntura, realizada por um monge que também meditava e mostrava-se infalível no Kung Fu. Tudo caricato e exagerado, mas fiquei bastante impressionado na ocasião. Aquele cara virou meu herói. Chegou a hora do vestibular e meu comprometimento com os estudos propiciou minha entrada na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em 84. Havia finalmente chegado a hora de viver aquele sonho compartilhado em família. Essa paixão embalou os primeiros 5 anos da Faculdade de Medicina, que, aliás, foram ótimos. Porém, entre o 5º e o 6º ano, comecei a ter contato com o funcionamento do sistema de saúde. Fui abalado por uma pequena crise. A realidade me surpreendeu. Nos hospitais, 50 pacientes em uma sala de espera aguardavam o atendimento de 2 únicos médicos. Além disso, havia a dinâmica de pressa e pouca atenção nos consultórios particulares, onde os colegas precisavam agendar inúmeros pacientes em um dia para ter remuneração razoável dos planos de saúde. Ou seja, eu via diante de mim uma medicina voltada para questões óbvias e urgentes, com foco na doença e não no doente, e na qual não havia tempo para uma investigação mais profunda dos problemas dos pacientes. Era uma realidade bem diversa daquela que eu construíra romanticamente durante anos. Foi então que eu percebi que precisava buscar alternativas e trilhar novos caminhos que me deixassem mais realizado na profissão.
A fisiatria foi minha primeira escolha como especialização. Lembro de que fiquei na dúvida entre psiquiatria e ortopedia, duas áreas diametralmente opostas. De um lado, gostava dos assuntos da mente e da psique humana, além de nutrir enorme admiração por meu pai e por sua carreira como psiquiatra. De outro, sentia forte atração por anatomia do movimento e estudo do sistema locomotor. Acabei concluindo que a fisiatria traria para minha prática essas duas áreas da medicina que tanto me encantavam. Percebi que, dedicando-me aos cuidados da reabilitação, poderia atuar no mesmo tempo com a recuperação física e emocional do paciente. Sabemos, por exemplo, que dois indivíduos amputados em um mesmo local, em condições físicas similares, podem ter prognósticos diferentes, pois há uma clara relação entre a patologia e o modo como o paciente reage a ela. A prática esportiva durante a vida inteira e competitiva por 10 anos consecutivos como atleta de karatê, sagrei-me tricampeão paulista universitários nos torneios da Federação Universitária Paulista de Esportes, defendendo a Faculdade de Ciências Médicas, levou-me naturalmente a buscar uma segunda especialização na área da medicina esportiva. Essa especialidade combinava perfeitamente com a fisiatria, ampliando minhas possibilidades de atuação. Em paralelo, algo que hoje atribuo ao conceito junguiano de sincronicidade, ocorreu naquela época, no início dos anos 90, era difícil a importação de livros, as encomendas levavam meses para chegar e as obras traduzidas estavam defasadas em relação às publicações originais. Meu pai surpreendeu-me dando um presente, então, a recém-lançada quarta edição americana dos Cruzen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation, referência mundial na área da fisiatria. Qual não foi minha surpresa ao folhear o índice e ver que essa nova edição tinha um capítulo inteiro dedicado à acupuntura. Eu havia lido algumas publicações acerca do tema, mas nada comparado à magnitude do capítulo do Cruzen. Ele trazia explicações claras sobre a técnica, os mecanismos de ação da acupuntura do ponto de vista da ciência ocidental e explicações que eu racionalmente poderia inserir em meu cotidiano como fisiatra. E então tive um grande insight. É isso, vou atrás desse conhecimento para incorporar a minha prática clínica. Foi assim que iniciei o treinamento de um dos primeiros cursos de acupuntura para médicos. O Conselho Federal de Medicina e Regulamentação à Técnica como especialidade em 1995. Passei muito tempo estudando e estabelecendo os pontos entre o conhecimento da medicina ocidental e os fundamentos da acupuntura, procurando incorporar melhor os dois mundos à minha prática clínica. Sabemos, por exemplo, que a medicina ocidental e todos os seus avanços são imbatíveis na hora de tratar questões mais agudas. No entanto, entender o estilo de vida do indivíduo e as nuances de sua esfera mental e emocional é extremamente relevante no caso de doenças crônicas, havendo uma série de recursos na medicina tradicional chinesa que atuam nesse sentido. Durante 12 anos, trabalhei no Centro de Reabilitação da Santa Casa de São Paulo, onde atuei como coordenador de ambulatórios, preceptor de residentes e professor instrutor da Faculdade de Ciências Médicas. Meu mestrado abordou a reabilitação de atletas. Paralelamente, em meados de 95, comecei a atuar como médico da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e a viajar pelo mundo acompanhando as seleções brasileiras em campeonatos internacionais e também nos treinamentos aqui realizados. Desempenho essa atividade até hoje. Ela me permitiu criar uma rede de relações que foi constante fonte de atualização. Nesse caminho, fiz um curso na Tianjin University of Traditional Medicine Chinese, em Tianjin, na China. No hospital dessa universidade, todos os tratamentos são fundamentados na medicina tradicional chinesa. Anos depois, participei de um encontro médico no Yueyang Hospital, filiado à Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, em Xangai. Para aprimorar meu conhecimento das relações interdimensionais entre o corpo e a mente, fiz um treinamento clínico no Mind and Body Institute, em Harvard, com o Dr. Herbert Benson, um dos pioneiros da medicina integrativa do mundo. Alguns anos depois, desejando entender melhor a integração entre as visões ocidentais e oriental, na prática da acupuntura, fiz o curso de especialização para médicos na Harvard Medical School, coordenado pelo médico acupunturista e fisiatra Joseph Aldetti. Ao revisar esse capítulo, em junho de 2016, encontro-me novamente em Xangai, acompanhando a seleção brasileira de polo aquático feminino, que está competindo no final da Liga Mundial da modalidade. Tivemos há pouco um encontro com profissionais responsáveis pelas seleções participantes. Em um ambiente fértil, discutimos protocolos de tratamento e prevenções de lesões. É interessante ressaltar que a seleção chinesa, hoje comandada por um técnico brasileiro, utiliza a medicina ocidental
de ponta associada a tratamentos tradicionais, como acupuntura, ventosa, tuiná e qigong. Há mais de 20 anos, tem uma clínica na capital paulista, onde atuo como acupunturista, e há 12 sou médico institucional do Hospital Israelita Albert Einstein, no qual lidero o Comitê de Terapias Complementares. No dia a dia, busco o equilíbrio entre corpo e mente, dedicando-me à meditação e ao karatê. Sempre que possível, fico em contato com a natureza, praticando surf e realizando caminhadas no campo. Graças a todos esses anos de dedicação à medicina tradicional chinesa e à acupuntura, aprofundando-me na teoria, conhecendo as respostas na prática, acumulei valioso conhecimento que tenho a honra de compartilhar nesse livro. Namastê. Em breve, o próximo capítulo.